GPT, você pode me ajudar a estudar para uma prova? Eu tenho como tema aborto em suínos. Claro, eu tô aqui para te ajudar. O que você gostaria de saber sobre aborto em suínos? Primeiro, gostaria de saber e de entender melhor as causas do aborto em suínos. O que causa? Quais são os agentes etiológicos que causam isso? Certo, o aborto em suínos pode ser causado por fatores infecciosos e não infecciosos. Entre os fatores infecciosos, temos infecções virais, como o parvovírus suíno, circovírus suíno tipo 2 e o vírus da síndrome reprodutiva respiratória dos suínos. Também temos infecções bacterianas, como leptospira, brucela suis e da clamídia. E também infecções parasitárias, como o toxoplasma gondii. Já os fatores não infecciosos incluem deficiências nutricionais, estresse, toxinas, traumas físicos, desequilíbrios hormonais e problemas genéticos. Entendi. Então pode ser infeccioso e não infeccioso, né? Então, sobre os infecciosos que têm agente etiológico, você pode me falar mais um pouco sobre eles? Claro, cada agente etiológico tem suas características específicas. Por exemplo, o parvovírus suíno, ele é pequeno e resistente, e ele é transmitido por contato direto e indireto. Já o circovírus tipo 2 é um pequeno vírus de DNA que causa várias síndromes. Já o vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos é um vírus de RNA que causa problemas reprodutivos e respiratórios. No caso das bactérias, a leptospira, são espiroquetas que podem sobreviver em ambientes úmidos. A brucela suis é um cocobacilo gram-negativo que infecta por contato direto ou ingestão. E a clamídia são bactérias intracelulares obrigatórias. Já o parasita Toxoplasma gondii é um protozoário que infecta suínos através da ingestão de ócitos em alimentos ou água contaminados. Entendi. Então, como esses agentes podem causar o aborto em suínos? Você consegue me explicar? Claro, as infecções virais, como as causadas pelo vírus da síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos, o circovírus suínos tipo 2 e o parvovírus suíno, podem atravessar a placenta, infectar os fetos e causar morte fetal e aborto. As bactérias, como Leptospira e Brucella suis, também podem infectar a placenta e os fetos, resultando em aborto. Já o Toxoplasma gondii, sendo um parasita, pode atravessar a placenta e causar morte fetal. Os fatores não infecciosos, como deficiências nutricionais, toxinas, estresse e traumas, podem levar à interrupção da gestação também. Entendi. Vete, agora sobre os sintomas, tem alguns sintomas específicos? Assim, imagino que, que possa ter, né? Algum sintoma mais específico no aborto. Os sintomas de aborto em suínos incluem perda gestacional, nascimento de leitões mortos ou fracos, retenção de placenta, metrite e febre nas fêmeas afetadas. Agora, como é feito o diagnóstico, então, nos suínos, no aborto em suínos? Esse diagnóstico é realizado de que forma? O diagnóstico envolve a combinação de exames clínicos, anatomopatológico e laboratoriais. Isso inclui a observação dos sintomas, exame dos fetos abortados e dos restos placentários e testes laboratoriais, como sorologia, PCR, cultura bacteriana e histopatologia para identificar a causa do aborto. Entendi. Agora, sobre os diagnósticos diferenciais, você pode me citar alguns? As doenças que podem ser consideradas como diagnóstico diferencial incluem a peste suína clássica, a peste suína africana, circovirose suína, infecções por micoplasma, erisipela suína, brucelose e leptospirose. Certo, entendi também.
Agora, o que você me fala sobre o controle? O que a gente, qual pode ser as medidas de controle eh, no aborto em suínos? A prevenção e controle inclui a implementação de programas de vacinação. O manejo adequado do rebanho também é muito importante. A higiene rigorosa, o controle de vetores é importantíssimo. O monitoramento nutricional, a redução do estresse e a quarentena dos novos animais que vão adentrar na granja. Os programas de vacinação geralmente cobrem o parvovírus suínos, o vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, a leptospira e o circovírus suíno tipo 2. Agora eu estou em dúvida. Como que a gente pode prevenir, Vete? Como a gente previne essa doença? A prevenção e controle inclui a implementação de programas de vacinação. O manejo adequado do rebanho também é muito importante. A higiene rigorosa, o controle de vetores é importantíssimo. O monitoramento nutricional, a redução do estresse e a quarentena dos novos animais que vão adentrar na granja. Os programas de vacinação geralmente cobrem o parvovírus suínos, o vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, a leptospira e o circovírus suíno tipo 2. Chat, agora sobre o tratamento, o que você me fala sobre o que a gente pode fazer sobre o tratamento em suínos? Existe tratamento, tanto para as causas infecciosas quanto para as não infecciosas. Para as infecções bacterianas, são administrados antibióticos. Lembrando que no caso de brucelose, o tratamento é proibido aqui no Brasil. Para as infecções por Toxoplasma gondii, são utilizados antiparasitários e, nos dois, o suporte imunológico também. Para causas não infecciosas, são feitas correções nutricionais, redução de estresse, manejo adequado do ambiente e suporte hormonal, se necessário também. O aborto em suínos pode ser considerado uma zoonose? Acredito que dependendo da doença como brucela pode ser considerado, né? Isso mesmo, alguns agentes etiológicos, como Brucella suis, Leptospira e Toxoplasma gondii, são zoonóticos. Então o sacrifício desses animais, dependendo da etiologia, né? Como a brucela, vai ser obrigatório também, né? Isso aí, o sacrifício é obrigatório para casos confirmativos para brucelose. Certo, você me ajudou bastante, chat. Fico feliz em ter ajudado. Para ilustrar um pouquinho isso, eu vou te mandar uma foto onde mostram fetos abortados em diferentes estágios da gestação, só para finalizar o nosso assunto. Nossa, isso vai ajudar bastante. Ó, já chegou. Vete, agora eu gostaria que você me ajudasse com outra doença. Tem como? Claro, eu estou à sua disposição. Pode me falar qual é a doença que você precisa agora. Você saberia me informar sobre a anemia ferropriva em leitões? Eu tô com dúvidas. Claro, vamos começar pela etiologia. A anemia ferropriva nos leitões é causada pela deficiência de ferro. Isso ocorre principalmente porque o leite das porcas tem uma quantidade muito baixa de ferro, insuficiente para as necessidades dos leitões em crescimento. Ah, entendi. Então essa condição, ela não vai ser causada por algum agente infeccioso, né? Vai ser causada por uma deficiência de ferro, é isso? Isso mesmo. A anemia ferropriva não é causada por um agente infeccioso. Ela é uma deficiência nutricional específica de ferro. Os leitões recém-nascidos têm uma reserva muito limitada de ferro, o que os torna particularmente suscetíveis a essa deficiência. Então, e como que ela vai afetar esses leitões? Como que essa deficiência vai
de ferro vai afetar os leitões recém-nascidos, então? A falta de ferro diminui a produção de hemoglobina, resultando em anemia hipocrômica microcítica. Os leitões afetados apresentam sintomas como palidez das mucosas, crescimento retardado, letargia, falta de apetite, dificuldade em se movimentar, respiração rápida e dificuldade respiratória. Entendi, Vete. Agora, eu acredito que essa doença pode causar alguma alteração, tanto microscopicamente como macroscópica, não? Ou não? Estou errado. Macroscopicamente, podemos observar uma palidez geral e mucosas esbranquiçadas. Microscopicamente, notamos uma diminuição no número de eritrócitos e hiperocromia, que são as células vermelhas com pouca hemoglobina, e microcitose, são células vermelhas menores que o normal. Então, para a gente fazer o diagnóstico dessa condição, vai ter alguns exames laboratoriais, né? Isso, o diagnóstico é confirmado através de exames laboratoriais que demonstram baixos níveis de hemoglobina e ferro no sangue, junto com a presença de microcitose e hipocromia nos eritrócitos. Além disso, pode ser feito um exame clínico, observando os sintomas, e um exame pós-mortem, mostrando a palidez dos órgãos e tecidos. Vete, agora, tem alguma doença que a gente pode confundir com essa anemia ferropriva nos leitões? Sim, por isso o diagnóstico diferencial é muito importante. Como o diagnóstico diferencial inclui outras causas de anemia em leitões, como anemia hemolítica, anemia infecciosa causada por parasitas, bactérias ou vírus, e tem também a deficiência de cobre. Então, e para evitar, qual que é a melhor forma? Acredito que a suplementação esteja incluído numa das formas de prevenir, né, essa doença. A prevenção e controle inclui a administração de suplementação de ferro aos leitões nas primeiras semanas de vida, através de injeções de ferro dextrano ou suplementos orais. O tratamento também envolve suplementação de ferro, que é eficaz na correção da anemia e na prevenção de complicações associadas. Então, a anemia ferropriva, ela não vai ser uma zoonose e nem transmitida por alimentos. Isso, a anemia ferropriva, ela não é uma zoonose e nem é uma doença transmitida por alimentos. Eu acredito que não é necessário sacrificar esses animais. Estou certo? Está assim, o sacrifício não é necessário para conter a anemia ferropriva. A suplementação de ferro é suficiente para tratar a condição. VetGTP, para tirar todas as minhas dúvidas, tem como você fazer um resumão aí para mim? Me ajudar? Vou fazer melhor. Eu estou criando um vídeo aqui, resumindo tudo que a gente falou acima. Espera só um minutinho que eu já vou te mandar. Que isso, hein, Vete? Tô esperando aqui, vou aguardar. Anemia ferropriva em suínos, especialmente nos leitões. A etiologia dessa doença é causada pela deficiência do ferro, um importante mineral presente na hemoglobina, que é a proteína que compõe os eritrócitos, também conhecido como as hemácias. A quantidade baixa de ferro, principalmente no leite de matrizes suínas, não é suficiente para suprir as necessidades dos leitões, que estão em fase de crescimento e, assim, possuem uma alta demanda desse mineral para poder se desenvolver. Dentre as características da anemia, temos a importância de ressaltar que sua causa não provém de um agente infeccioso, sendo assim, a sua ocorrência é resultado de uma deficiência nutricional específica do ferro.
Vale salientar também que os leitões recém-nascidos possuem uma reserva de ferro muito limitada, o que os torna particularmente suscetíveis à deficiência e, consequentemente, à anemia. Na patogenia, temos a baixa produção de hemoglobina, devido à falta de ferro no organismo do animal, resultando assim em uma anemia hipocrômica microcítica, ou seja, células com uma tonalidade menos avermelhada, já que as hemoglobinas responsáveis pela sua coloração não estão sendo produzidas como deveriam. E microcítica é a característica pela redução do tamanho desses glóbulos vermelhos. Na epidemiologia, temos que os animais com suscetibilidade à anemia são os leitões e suínos ainda jovens. Não ocorrerá disseminação da anemia, pois não se trata de uma doença infecciosa. Sendo assim, não terá também uma fonte de infecção, bem como uma porta de entrada. A deficiência de ferro é a forma primária para o seu desenvolvimento, devido à sua insuficiente ingestão. Alguns sinais clínicos dessa patologia são a palidez de mucosa, crescimento retardado, a falta de apetite e dificuldade para movimentar. Dentre as alterações, temos as macroscópicas, que incluem palidez geral e de mucosas esbranquiçadas, e microscópicas como a hipocromia, microcitose e queda de eritrócitos. Na hipocromia, teremos células menos avermelhadas, já que o sangue não está produzindo hemoglobina como deveria. Na microcitose, teremos células vermelhas em tamanho reduzido e, consequentemente, ocorrerá a diminuição na quantidade desses eritrócitos quando analisados em um exame, por exemplo, o hemograma. Para o diagnóstico da anemia, teremos como sinais clínicos, que vão analisar quais estão presentes e que são provenientes da anemia, fechando então o diagnóstico do caso. Anatomopatológicos, que vai ser realizado no exame pós-mortem, ou exame laboratorial, principalmente um hemograma e concentrações de ferro sérico, que irão apresentar alterações pertinentes à anemia. Como diagnóstico diferencial dessa doença, teremos outros tipos de anemia que podem afetar o animal. No caso, anemia infecciosa, causada por um agente viral, bacteriano ou um parasita. Também teremos a anemia hemolítica, quando ocorre a quebra dos glóbulos vermelhos, ou então a deficiência de cobre, que também apresenta uma palidez de mucosa nesses animais e pode ser confundida com a anemia ferropriva. O controle e prevenção da anemia ferropriva é por meio da aplicação de ferro nos leitões recém-nascidos. Nas suas primeiras semanas de vida, eles recebem a injeção. A vacinação não é possível. Não há uma vacina que venha a prevenir a anemia ferropriva. Porém, o tratamento dessa doença é muito eficaz. Pode ser feito por suplementos orais ou por injeções de ferro dextrano. Muito comum na utilização pelos suinocultores no Brasil. Ela é muito eficaz e rotineiramente é utilizada. Então temos que, será uma zoonose, uma DTA, um sacrifício do animal é necessário? E na verdade, não. Nada disso é preciso, pois apenas a prevenção dessa doença, quando ainda leitões, já salvará seu animal. Então a anemia ferropriva não irá afetar seus suínos, pois a prevenção é muito eficaz e assim o seu porquinho ficará feliz. Ivete, você mandou muito bem, hein? Que é isso? Agora, você poderia me ajudar com a última doença? Tem que ser daquele jeito, hein? Fico muito feliz por você ter gostado. Estou aqui à sua disposição. Qual a doença que você precisa agora? É só me falar. Vet GTP, eu preciso agora de informações sobre a eclâmpsia em suínos. O que você pode me falar sobre ela? Claro, vamos lá.
A eclâmpsia em suínos é causada por uma deficiência aguda de cálcio no sangue, conhecida como hipocalcemia. E isso geralmente ocorre devido ao alto consumo de cálcio durante a produção de leite na lactação. Vete, então ali ela não tem nenhum agente etiológico, vai ser uma deficiência de cálcio então no sangue, é isso? Exatamente. A eclâmpsia é um desequilíbrio metabólico, não é uma infecção. A hipocalcemia ocorre quando a demanda de cálcio para a produção de leite excede a quantidade disponível no organismo da porca. Vete, GTP, então acredito que as porcas lactantes vão ser mais susceptíveis, né? Isso aí, as porcas lactantes, especialmente durante os primeiros dias após o parto, são as mais susceptíveis. A condição é mais comum em porcas de alta produção leiteira e em períodos de estresse. Entendi. Agora, você me fala sobre os sintomas típicos da eclâmpsia em suínos? Os sintomas incluem tremores musculares, espasmo e rigidez, fraqueza geral e incapacidade de se levantar, respiração rápida e superficial. Em casos graves, a eclâmpsia pode levar à convulsão e até à morte. Então, e as alterações visíveis, tanto macro como microscopicamente? Você pode me falar sobre elas? Na verdade, não há alterações específicas visíveis macroscopicamente ou microscopicamente, pois é uma condição metabólica. No entanto, pode haver evidências de estresse muscular e possíveis danos devido às convulsões. Ah, entendi. Então não vai ter essas alterações, certinho? Então, a outra pergunta. Como é feito esse diagnóstico? Você saberia me dizer, Vete? O diagnóstico é feito através da observação de sinais clínicos característicos, como tremores, fraqueza e convulsões, e pela medição dos níveis de cálcio no sangue. Testes laboratoriais para medir os níveis de cálcio confirmam a hipocalcemia. Acredito que deve ter algumas doenças que pode ser diferencial dessa outra doença também, né? Da eclâmpsia. Você pode me citar algumas? No diagnóstico diferencial, devem ser consideradas a tetania de transporte, a hipomagnesemia e doenças neurológicas como a meningite. Entendi. Agora, como que a gente pode controlar e prevenir a eclâmpsia em suínos? Qual que é o método? A prevenção inclui fornecer uma dieta adequada em cálcio durante a gestação e lactação, suplementar cálcio oral ou intravenoso em porcas de alto risco e monitorar regularmente os níveis de cálcio no sangue das porcas lactantes. Agora, você pode me falar sobre um tratamento? Sim, a administração de cálcio intravenoso ou subcutâneo pode corrigir rapidamente a hipocalcemia. A suplementação de cálcio oral é importante para manter os níveis adequados após uma crise aguda. Além disso, o manejo adequado da alimentação é crucial para prevenir as recorrências. Então, ela não vai ser uma zoonose e nem uma DTA, tô certo? Isso mesmo, a eclâmpsia não é uma zoonose e nem é uma doença transmitida por alimentos. Também não há necessidade de sacrifício desses animais, né? O sacrifício dos animais não é necessário para conter a eclâmpsia. O manejo adequado e a suplementação de cálcio são suficientes para tratar e prevenir a condição. Vete GTP, agora tem como você fazer outro resumo, igual aquele último vídeo que você me mandou? Claro, aguarda só um instantinho que eu já te envio. Eclâmpsia em suínos. A eclâmpsia é causada por uma deficiência aguda de cálcio no sangue,
que pode ocorrer devido ao alto consumo de cálcio durante a produção de leite na lactação. Ela não é causada por um agente infeccioso, mas sim por um desequilíbrio metabólico, especificamente a hipocalcemia. A hipocalcemia ocorre quando a demanda de cálcio para a produção de leite excede a quantidade disponível no organismo da porca. Comumente, afeta as porcas de alta produção leiteira em períodos de estresse. Os animais susceptíveis e portadores são porcas lactantes, especialmente durante os primeiros dias após o parto. Disseminação, vetor, porta de entrada e vias de eliminação. Não é aplicável, pois não é uma doença infecciosa. Sinais clínicos: tremores musculares, fraqueza e respiração rápida. Em casos graves, pode levar a convulsões e coma. Não há alterações específicas visíveis macroscopicamente, pois é uma condição metabólica. Pode haver evidências de estresse muscular e possíveis danos devido às convulsões. Métodos de diagnóstico. Ele pode ser clínico, que é a observação dos sinais clínicos característicos, ou laboratorial, que é a medição dos níveis de cálcio no sangue. Como diagnóstico diferencial, temos a tetania de transporte, hipomagnesemia e doenças neurológicas, como a meningite. Como controle e prevenção, temos o fornecimento adequado de cálcio na dieta durante a gestação e lactação. Suplementação de cálcio oral ou intravenosa em porcas de alto risco. Monitoramento regular dos níveis de cálcio no sangue em porcas lactantes. E aí, existe tratamento? A administração de cálcio intravenoso subcutâneo pode corrigir rapidamente a hipocalcemia. E também a suplementação de cálcio oral para manter os níveis adequados após uma crise aguda. O manejo adequado da alimentação também pode prevenir as recorrências. A eclâmpsia é uma zoonose? Não, ela não é uma zoonose. E nem é uma doença transmitida por alimentos. O sacrifício do animal não é obrigatório para conter a doença. GPT, você me ajudou muito nessas 3 doenças. Vou estudar mais um pouco aqui, mas você esclareceu muito minhas dúvidas. Muito obrigado e valeu! Fico feliz por ter ajudado. Boa prova, estou aqui sempre que precisar.